Toda vez que você encontra uma fórmula milagrosa, um jeito milagroso de fazer, um jeito muito fácil de fazer, a verdade é que esse jeito é um jeito simplificado. E quando você pega um jeito simplificado, você nunca consegue tirar 100% de aproveitamento disso. Por quê? Porque o modo simplificado, ele é criado para amadores. Então aqui agora a gente vai para fazer alguns estudos de caso, para você entender melhor como que a gente vai usar o conceito de futuro da cor e todo esse conceito de fundo de clareamento, seguindo exatamente esses 3 passos. Tá? Então olha só, como estudo de caso eu peguei de 6, a gente vai de uma altura de tom 6 para uma altura de tom 9. Tá? E aí eu vou colocar aqui a imensa maioria das situações que a gente pode enfrentar indo de um 6 para um 9. Pô, Felipe, mas toda vez que eu vejo fundo de clareamento é uma coisa tão simples, etc. E aí eu tenho uma coisa para te falar. Toda vez que você encontra uma fórmula milagrosa, um jeito milagroso de fazer, um jeito muito fácil de fazer, a verdade é que esse jeito é um jeito simplificado. E quando você pega um jeito simplificado, você nunca consegue tirar 100% de aproveitamento disso. Por quê? Porque o modo simplificado, ele é criado para amadores, né? Por exemplo, em música, quando você quer aprender música e você não quer ser um profissional, você vai atrás de instruções, de simplificações da música XYZ que você quer tocar e você toca aquilo simplificado. Então você consegue. Quando você, por exemplo, olha só que interessante, quando a gente cozinha em casa, a gente procura sempre simplificar. Quando você pega uma receita, por exemplo, eu quero fazer, vamos ver uma coisa complicada, eu quero fazer macarrão em casa, macarrão caseiro, fazer a massa, fazer o molho de tomate. Você pega lá 5 receitas. Qual receita você vai escolher se você não é um chefe de cozinha? Você vai escolher, né, se você é um amador, se você não é um profissional naquilo. A gente tende a escolher a coisa mais simplificada, porque ela é mais fácil, porque ela é mais rápida e porque ela vai dar um resultado satisfatório. Agora, quando você é profissional naquilo, pega um chefe de cozinha, por exemplo. Primeiro que o chefe de cozinha, ele não chega um momento em que ele não segue mais receitas, ele cria as próprias receitas. E ele usa o quê? Ele usa o conhecimento dele para fazer coisas cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis. Só pelo prazer de ficar difícil? Não, porque quando você faz alguma coisa de forma completa, quando você entende o todo da coisa e você começa a criar, você percebe que a complexidade traz mais qualidade, traz mais assertividade. E aí você consegue realmente ter um resultado excepcional. Você pega chefes de cozinha que tem lá estrelas da Michelin, né, que são chefes reconhecidos mundialmente, e você pega a cozinha deles, muitas vezes até a cozinha não é muito complexa, a cozinha é até simples, mas você percebe que a criação deles é criação mesmo, não é imitação, não é simplificação. Ele entende o que ele faz e aí ele consegue depois simplificar. Mas se você usa uma simplificação para fazer o seu trabalho, saiba que você está perdendo muito. Muitas vezes você não consegue chegar em alguma coisa, você não consegue o resultado que a sua cliente deseja ou que você deseja entregar porque você está usando simplificações. E a verdade é que simplificações são para amadores. Se você quer ser um profissional, um colorista profissional, você precisa entender o todo. E o que é a simplificação? Nada mais é do que um pedaço do todo, que é um pedaço que acaba cobrindo uma boa parte dos casos, mas que quando você pega outros casos, você acaba tendo um resultado insatisfatório. E é por isso que é um pouco complexo. E olha só, quando a gente vai do 6 para o 9, por exemplo, a gente tem muitas combinações possíveis. Você pode querer ir do 6 para o 9 para um 9 neutro. Você pode querer ir para um 9 dourado. Você pode querer ir para um 9 acinzentado. Você pode querer ir para um 9 que está levemente acobreado. E essas... Vamos pôr essas 3 aqui, ó. A gente quer ir para o 9 neutro, para o 9 dourado ou para o 9 acinzentado. E aí a gente tem
ali, ó, uma variação dos fundos de clareamento. Se a gente está pegando um fundo de clareamento frio, por exemplo, a gente vai usar uma coisa. Se está pegando um fundo de clareamento neutro, a gente vai usar outra coisa. E se a gente está pegando um fundo de clareamento quente, a gente vai usar outra coisa ainda. Tá? Então, olha só, só para você entender melhor, o fundo de clareamento quente aqui, geralmente quando o cabelo tem coloração, eu vou pôr aqui entre parênteses, ó, com coloração, mas não é só com coloração, a gente tem cabelos naturais que vão cair aqui num fundo mais quente, mas com coloração geralmente a gente vai usar o fundo de clareamento quente. Por quê? Porque como eu expliquei lá no começo, o fundo de clareamento de um cabelo com coloração, ele tende a ter mais pigmento, ele tende a ser mais intenso, tá? Então, via de regra, a gente vai pegar aqui quando o cabelo for com coloração, a gente vai usar fundo de clareamento quente. Então, vamos lá. A gente vai do 6 para o 9. Primeiro, a gente quer ir do 6 para o 9 e revelar um 9 neutro, tá? Como que nós vamos fazer, então, para ir do 6 para o 9, revelando uma coloração neutra? Então, vamos supor que vamos começar aqui pelo fundo neutro, tá? Quando a gente começa pelo fundo neutro, do 6 para o 9, a gente vai colocar lá uma coloração 9, e aí a gente precisa decidir qual que é a matiz que a gente vai usar. Para neutralizar, para a gente chegar no neutro, a gente vai adicionar o quê? A matiz oposta à matiz revelada. E qual que é a matiz revelada lá no 9? Olha só. Em fundo neutro, a gente vai assumir que a gente está com um amarelo intenso, tá? Então, como ele varia do amarelo para um laranja ameno, a gente vai ali entender que aqui a gente está enfrentando um amarelo intenso. E quando a gente trabalha com neutro, a gente pode simplesmente colocar um esfriamento de cor. O que isso quer dizer? Que a gente vai usar um 9 aqui, ó, acinzentado, por exemplo, né? Se a gente quer ir para o 9 e a gente está lidando com um fundo de clareamento quente, a gente sabe que vai ter um pouco mais de alaranjado. Então a gente pode usar aqui uma matiz, o oposto do alaranjado é o azul. E quando a gente tem um fundo frio, um fundo acinzentado, a gente tem como fundo de clareamento o quê? Um amarelo. E com o amarelo a gente usa violeta, que é a cor oposta. Se você tem dificuldade com entender o que é cor oposta, eu sugiro que você assista a um outro vídeo em que eu explico sobre o GPS da cor. E lá eu explico sobre cor oposta. Mas basicamente a cor oposta é a cor que acaba por neutralizar, que junta, vamos supor, quando a gente pega lá o alaranjado e coloca azul no alaranjado, você pode fazer esse exercício inclusive com aquarela, guache ou até mesmo massinha de modelar. Você pega o alaranjado e mistura com o azul, você vai resultar disso um marrom, um cinza, dependendo da intensidade de cor do que você está usando. Então você vai chegar numa cor mais próxima do neutro. Então olha só, aqui quando a gente quer ir para um 9 neutro, é isso que a gente vai usar. Ah, Felipe, mas que número que são essas colorações aqui? Você falou azul, acinzentado, violeta, e a verdade é que depende da marca que você usa. Por exemplo, o azul da Vela é 8, o azul da Keone é 10. Tem marca que o azul é o 2, tem marca que o azul é o 9. Então a verdade é que eu não tenho como te falar o número, porque senão eu iria estar limitando o seu trabalho a uma marca específica de coloração. E aqui eu te ensino a verdade e não o que uma marca ou outra de coloração quer que você saiba, que é usar os números. E isso também, os números, quando você usa o seu estudo de cor com os números, também é um sério resquício, um sério indício, um indicador de que você está usando um conhecimento amador e não profissional. Quando a gente fala em cor, a gente tem que falar em cor e não em número. O único lugar que eu uso número é na tonalidade. Por quê? Porque ali a gente tem realmente uma graduação claro e escuro, que tudo bem a gente usar número. Mas quando a gente fala em cor, a gente tem que falar em cor.
Então eu posso falar, por exemplo, que o acinzentado na vela é 1 e de repente você tem você usa uma marca de coloração que o acinzentado é 9. Não dá para saber. Eu não sei que marca de coloração você usa, mas você pode ir lá na cartela de cor da sua marca e olhar lá. Ah, ó, o cinza é tal número. O azul é tal número, o violeta é tal número. Felipe, e se eu não tiver uma coloração na altura de 9 que tenha matiz azul, o que eu vou fazer? Aí você pode usar o mix para criar essa coloração, né? Tem outros vídeos que eu também explico como fazer isso. Mas a verdade é que isso é o que nós vamos usar. Felipe, mas eu não sei fazer, de repente não tem mix a minha coloração, como que eu faço? Bom, você vai pegar o mais próximo que for do azul, né? Se você tiver, por exemplo, um pérola. O pérola a gente sabe que é uma junção do azul com violeta, né? A gente geralmente tem um violeta azulado quando a gente tem o pérola, né? Ele se chama pérola porque quando ele está numa tonalidade mais clara, ele acaba virando um perolado. E aí você, por exemplo, poderia usar o pérola? Poderia. Se não tem o azul, pode usar o pérola aqui. Você vai ter uma neutralização bem interessante ali usando o próprio pérola. Mas o correto é você usar o azul ali. Felipe, mas o fundo de clareamento, se ele for... ele é quente, mas ele não é muito quente. Então você pode usar, por exemplo, um azul com acinzentado. Né? Você colocar uma coloração que tem essas duas matizes, ou usar um pouco de uma coloração que tem azul com um pouco de uma coloração que tem acinzentado. E a verdade é que a gente vai ter aqui entremeios. Mas primeiro você precisa entender isso daqui. A gente já está indo de uma coluna só para 3 colunas. Você, provavelmente, as chances são que você usava só uma coluna, né? E agora a gente está usando as duas. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar: mas você tá louco, não existe fundo de clareamento na altura de 9, se fundo de clareamento laranja na altura de 9, se o fundo de clareamento é laranja, você está na altura de 8. E o que eu tenho a dizer para essas pessoas é que não. Na verdade, muitas vezes eu estou na altura de 9 e tenho sim um residual alaranjado. E tudo bem você querer acreditar que na verdade você está em 8, mas a verdade é que o fundo de clareamento não é uma ciência precisa e aqui a gente está tentando precisar o máximo possível. Então, sim. E quer ver uma outra prova de que isso realmente acontece, que a gente realmente chega numa tonalidade 9 com residual alaranjado? Uma grande multinacional, por exemplo, como a Vela, por que será que ela iria criar uma coloração na altura de 9 com matiz azul? Se isso não tivesse utilidade nenhuma. A verdade é que a única coloração que a Vela tem, que é com matiz azul, é uma coloração na altura de tom 9. Ela não tem azul na altura de 8, ela não tem azul na altura de 7, ela não tem azul na altura de 10, ela tem azul na altura de 9. Por quê? Porque ela sabe, quem formulou isso daí sabe que existe a possibilidade, principalmente quando você está clareando um cabelo que tem coloração, que é colorido com coloração, que você muitas vezes vai chegar na altura de 9 com um residual alaranjado. E aí ela criou essa aqui. Ah, mas é sempre alaranjado, então ela não tem... Não, na verdade a Vela, por exemplo, tem também o 9 violeta. O 9 violeta ela também tem. Por quê? Porque ela sabe também, quem criou lá atrás, sabe também que algumas vezes você vai ter um fundo de clareamento amarelo. Então, olha só que interessante. A própria marca, quem criou a coloração, sabe que você tem diferentes fundos de clareamento quando você chega na tonalidade 9. Mas, quando você vai num curso, por exemplo, dessa marca, o que acontece é que eles não te explicam isso. O que acontece é que eles te simplificam. Por quê? Porque a marca de coloração quer vender os produtos dela. Nada de errado com isso, é assim que ela sobrevive, é assim que ela também ajuda muitos profissionais a começarem. Mas se você quer passar de um colorista profissional de um colorista amador para um colorista profissional, você precisa entender que existe muito mais conhecimento para ser adquirido do que as marcas passam para você. Afinal de contas, uma marca de coloração é uma marca que vende produto. Ela não é
uma empresa de educação, né? Ela usa a educação para ajudá-la a vender, mas ela não é uma empresa de educação. Então vamos lá. Beleza, conseguimos chegar no neutro. E aí vamos do 6 para o 9, dourado. E aqui, olha só, o que a gente consegue, o que a gente tem é o quê? Quando a gente vai do 6 para o 9 dourado, num fundo neutro, por exemplo. Então, olha só, quando a gente vai para o dourado, né? Vamos começar aqui pelo fundo de clareamento neutro. Então, a gente sabe que a matiz revelada no fundo neutro vai ser ali um amarelo bem intenso. E se a gente quer ir para o dourado, a gente pode colocar, por exemplo, uma matiz que seja natural, acinzentada. Como assim natural acinzentada? Porque é o seguinte, se a gente tem um dourado intenso, se a gente tem um amarelo muito intenso, se a gente não usar um pouquinho de acinzentado, a gente não vai conseguir dourar essa cor. O que vai acontecer é que vai revelar realmente aquele amarelão gema. Então a gente precisa de um pouquinho de acinzentado. Mas como assim? Aqui é acinzentado, aqui natural acinzentado. Você vai fazer, por exemplo, existem várias marcas que usam, por exemplo, o 9 barra ou ponto ou vírgula, 9 barra 0, tchananã, né? Que ele tem um pouco, que ele usa a base com um pouquinho de uma matiz diferente. Você pode usar isso ou você pode misturar um pouquinho da base com um pouquinho de uma coloração que tenha a matiz acinzentada. Então você vai usar um natural acinzentado. E quando a gente quer dourado, num fundo frio. Fundo frio vai revelar um amarelo mesmo, né? Um amarelo clarinho. Então a gente pode aqui, com tranquilidade, colocar o natural. O que é o natural? É a base. É o barra 0, ponto 0, vírgula 0. Se ele for muito frio, a gente pode até, quiçá, colocar um natural dourado, porque a gente quer dourar esse cabelo, né? Então a gente pode pôr ali, mesma coisa que a gente vai pôr um natural acinzentado aqui, para dar uma leve quebrada, a gente pode pôr um natural dourado se esse fundo for muito frio. Se você vê que é realmente um cabelo muito acinzentado, você vai pegar e fazer isso daí. E quando for o fundo quente, aí a gente vai usar aqui, a gente vai usar um acinzentado natural. Por que acinzentado natural? Porque eu não quero neutralizar, né? A gente não vai usar azul aqui ou violeta porque eu não quero neutralizar totalmente o amarelo. O que eu quero é dar uma quebrada. Então aqui, se eu colocar, por exemplo, 20 gramas de natural e 10 gramas de acinzentado, aqui eu vou inverter. Eu vou colocar 20 gramas de acinzentado e 10 gramas de natural. E aí você vai conseguir revelar essa matiz dourada, né? Lembrando que o dourado, ele não é amarelo, né? O dourado, ele é a mistura das três cores primárias, ou seja, ele tem um pouquinho de azul e tem um pouquinho de vermelho, mas a imensa maioria, a maioria da concentração, a concentração maior dessa cor é amarelo. Então, aqui a gente conseguiu chegar num 9 dourado. E aí, vamos para o 9 acinzentado? Vamos. E aqui começa uma diferenciação que é, aqui ó, a gente vai usar neutralização futura mais matização futura. O que é isso, Felipe? Aqui, ó, quando a gente precisa passar, e isso no vídeo do GPS da cor eu explico bem, mas só para você entender, quando você vai passar de uma cor que é quente para uma cor fria, a gente precisa neutralizar essa cor e superpigmentar. Então aqui eu vou te mostrar mais ou menos como a gente vai fazer para conseguir chegar num 9 acinzentado. Que a gente vai passar do fundo de clareamento, que geralmente revela uma cor quente, para uma cor fria. Então a gente vai, olha só, a gente tem aqui frio e quente. Para a gente ir do quente para o frio, a gente passa pelo meio, ou seja, a gente neutraliza e esfria ainda mais. Então vamos lá. 9 acinzentado,
se for um fundo de clareamento neutro. Então a gente vai usar lá a matiz oposta, que é, olha só, a gente já tinha definido que era o acinzentado. Então aqui a gente vai pôr, ó, cinza mais cinza. Como assim cinza mais cinza? Aqui a gente vai fazer a adição de um mix, de um corretor. Cada marca usa um nome diferente, mas a verdade é que você vai usar uma adição de pigmento puro para você conseguir esfriar esse cabelo, tá? No fundo frio, por exemplo, o que a gente vai usar? No fundo frio, você não necessariamente vai precisar usar a adição de mix ou de pigmento puro, mas você vai usar aqui, ó, um violeta, que é para fazer a neutralização do amarelo, cinza. Então você pode usar uma coloração que tem a matiz violeta e a cinza. Você até pode usar o mix cinza, mas provavelmente você não vai precisar se for um fundo frio, tá? E se for um fundo quente, Felipe, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo movimento. Qual que é a cor que a gente vai neutralizar? Qual que é a matiz oposta que a gente vai neutralizar o fundo de clareamento revelado? É o azul. Então nós vamos usar o azul mais o cinza. Mas vai usar cinza em todo lugar? Sim, por quê? Porque o cinza é o que a gente quer chegar. Então, o azul vai neutralizar, deixar o cabelo neutro. E aí, é só a gente adicionar o cinza, que ele vai para o acinzentado que a gente quer. Né? A mesma coisa aqui. A gente usa o cinza, que é para neutro, porque aqui no fundo neutro a gente tem um pouco de amarelo, um pouco de alaranjado, e o cinza vai esfriar levemente essa cor, vai neutralizar a temperatura, e a gente joga mais cinza para ele ficar acinzentado. E aqui é a mesma coisa, a gente joga o violeta para neutralizar e o cinza para trazer para o cinza. Então olha só, aqui ó, você percebe que depende muito para onde você vai, e depende muito de onde você está partindo, né, de qual que vai ser esse fundo de clareamento. Você tem fórmulas completamente diferentes uma das outras. E aí, o cara vai lá e te explica só isso aqui, ó. E aí, se você usar isso aqui para esse caso aqui, você não vai conseguir. Não vai funcionar, você não vai ter resultado. O seu resultado vai ficar ruim. E sabe o que é pior? É que geralmente o que te ensinam é só isso aqui. Ou só isso aqui. Ou só isso daqui. E os outros casos? Você vê aqui a gente teve 3, 6, 9. São 9 fórmulas diferentes para casos para ir do 6 para 9. E que depende de onde você quer chegar e de qual que é esse fundo de clareamento. E aí você pega um cara que te ensina isso, um cara que te ensina isso, um cara que te ensina isso. E aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Tem 4, 5, 10 coisas diferentes. E a verdade é que uma pessoa está falando desse caso, a outra pessoa está falando desse caso, a outra desse, a outra desse, a outra desse. E você não consegue ter a visão geral. Percebe como, quando a gente é profissional, quando você é profissional e consegue ver o todo, tudo fica muito mais fácil? Ah, mas eu ainda não entendi essa coisa aqui. E está tudo bem. É só a gente ir estudando. Aos poucos isso aqui se torna natural para você. E a verdade é que quando alguém responder alguma coisa lá no Facebook, falar, não, usa tal cor assim, assim, você vai saber verificar se isso dá certo ou não, fazendo um estudo parecido com esse. Tá? E eu quero te propor aqui uma atividade de estudo para isso aqui. Eu quero que você vá e faça, pegue um caso recente seu, que não deu certo, tá? Que não deu completamente certo, e faça esse estudo desse jeito que eu estou fazendo aqui. E se você quiser postar ou me enviar isso daí para eu dar uma olhada, eu posso, inclusive, te ajudar nisso e até mesmo responder aí os comentários. Então, deixa aqui no comentário o seu estudo, ou mande para a gente, mande para a Academy aqui, porque a minha equipe vai ver, eu vou ver, e de repente até isso pode virar um estudo de caso para te ajudar com esse seu caso que não deu certo. Mas as chances são
que quando você fizer esse estudo desse jeito aqui que eu estou fazendo, do 6 para o 9, com o seu caso, com o caso difícil que você tem, é bem provável que enquanto você estiver construindo essa tabelinha aqui, você descubra qual foi o problema desse seu caso. Tá? Então essa é a atividade para você fazer e postar aqui nos comentários depois. É uma atividade que você tem que sentar com calma, colocar tudo isso ali num papel mesmo para você conseguir vislumbrar, tá? E aí dessa atividade você vai entender onde foi o seu erro provavelmente. Vamos que vamos. E olha só, tem ainda algumas coisas que podem... desculpa, gente, senão depois vocês vão me trucidar, né? Oxidante. Qual que é o oxidante que eu vou usar para cada um desses casos aqui? Olha só, a gente está indo do 6 para o 9. Isso quer dizer que a gente está abrindo 3 tons. Então aqui, ó, 3 tons. A gente vai usar 30 ou 40 volumes, tá? 30 volumes consegue clarear 3 tons? Consegue. Só que para clarear 3 tons com 30 volumes, você vai precisar deixar o tempo máximo que o seu fabricante fala. Com 40 volumes, você pode deixar o tempo mínimo. Eu prefiro sempre trabalhar com um oxidante menos concentrado e trabalhar um pouco melhor no tempo. Então aqui a gente vai usar o oxidante de 30 volumes, deixando o tempo máximo, tá? Existe também esse quesito aqui químico que você precisa conhecer, que é qual que é a diferença das volumagens? A diferença é a capacidade de oxidação que cada um dos oxidantes tem. E a gente pode compensar, por exemplo, se a gente tem 30 volumes, ela tem menos poder de oxidação que a de 40 volumes, mas se você deixa um tempo a mais, ela acaba sendo, quanto mais fraco o oxidante, mais estável ele tende a ser, e aí é por isso que eu prefiro usar o de 30 volumes por um pouco mais de tempo, pelo tempo máximo que o fabricante fala para você usar a sua coloração, ao invés de usar o 40 volumes, que de repente pode me trazer alguns probleminhas, como um efeito soufflé leve, e acabar prejudicando aí o meu resultado final. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Aqui, na verdade, a gente vai usar os 30 volumes, que a gente consegue clarear esses 3 tons aí com tranquilidade. Vamos lá, então. Existem ainda algumas coisas que podem atrapalhar isso, né? Eu preciso te falar isso porque de repente você vai usar, vai fazer a tabelinha, vai ficar legal, você vai conseguir ver o seu erro onde estava, vai lá e vai aplicar e bumba! Não vai dar certo você falar, aquele Felipe fez eu fazer um negócio que não funciona e eu tô muito bravo, eu tô muito puto. E a verdade é o seguinte, existem 5 coisas que podem atrapalhar o seu resultado em cor, e não é só quando a gente fala em fundo de clareamento, é quando a gente fala em cor no geral. Quais são esses 5 problemas que podem afetar diretamente o seu resultado? O primeiro deles, e o mais comum, o principal vilão da cor, o seu principal inimigo na hora de fazer uma cor, são os resíduos metálicos e halogênios. São resíduos que vêm através da água e que têm uma característica de serem metais ou halogênios e que impregnam no cabelo e que reagem com oxigênio. E quando a gente coloca uma coloração que é com oxidante, o oxidante é uma bomba de oxigênio, você tem uma reação química muito violenta com esses resíduos metálicos. E o cabelo é pego no fogo cruzado. Como essa reação é muito violenta, o cabelo acaba sendo destruído. E não só isso, os resíduos metálicos, quando eles oxidam, eles tendem a revelar cores, as cores que eles têm. Então, muitas vezes você vai ter chumbados por causa de resíduo metálico e halogênio, você vai ter cabelo que não vai pegar a coloração por causa de resíduo metálico e halogênio, e você vai ter, de repente, cabelos que vão ficar pretos e pretejarem. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando, que é quando você coloca, por exemplo, uma coloração 7 num cabelo e esse cabelo fica preto. Por quê? Porque houve uma superoxidação do oxidante com esses resíduos metálicos que acabou revelando uma pigmentação muito escura, e essa pigmentação é extremamente difícil de retirar porque ela contém ali os metais que não vão deixar você tirar esse pigmento, nem com descolorante, nem com clareamento, nem com nada. Então, o primeiro passo aqui, ó, é você prestar bastante atenção
os resíduos metálicos e halogênios e fazer um detox quelante, que é um procedimento específico para quelação desses resíduos metálicos, né, para retirar esses resíduos metálicos. Você tem que fazer o detox quelante antes de começar o seu serviço de coloração. Detox quelante, eu tenho um passo a passo do detox quelante para te ajudar, que você pode usar com as marcas que você tem aí no seu salão. Se te interessar, é só você pedir ou ir lá no meu Facebook, no meu YouTube, que tem lá um lugar, um dos vídeos que eu falo um pouquinho sobre os resíduos metálicos e halogênios, e tem também o link lá para você baixar se você quiser. E o segundo grande vilão que pode te atrapalhar muito também é um outro tipo de resíduo, que são os resíduos de petróleo. Resíduos de petróleo, Felipe? Os resíduos de petróleo, geralmente, derivados de petróleo, são usados muito para se fazer creme sem enxágue, leave-ins e até alguns produtos de tratamento usam esse tipo de derivado de petróleo, tá? Mas esse daqui, ele é mais simples você eliminar, que basta você lavar o cabelo antes de fazer a coloração. Felipe, mas se eu lavar o cabelo, existe aquela coisa que antigamente acreditava-se que tem que fazer no cabelo sujo e etc. A verdade é que não, a verdade é que você vai lavar o cabelo e vai se proteger de ter esse resíduo de petróleo. Como você vai fazer a partir de agora o detox quelante em todas as colorações que você for fazer, você nem precisa se preocupar tanto com ele, por isso que eu falo tão pouco dele, porque se você usa o detox quelante quando deve ser usado, o próprio detox quelante já vai tirar esse residual dos derivados de petróleo, tá? Então, pode lavar o cabelo antes da coloração, não só pode, como deve. Terceiro ponto, que pode ser um grande inimigo para você, é o tempo de pausa. Inúmeros profissionais, a maioria dos coloristas, ignoram a importância do tempo de pausa. Se você é um desses, eu quero que você preste bem atenção nisso. Porque 1 minuto que se passa do tempo pode ser suficiente para acabar com o seu trabalho de cor. E qual que é o tempo certo? Isso é o fabricante que vai te falar. E como você mede esse tempo? Através de um despertadorzinho, um timerzinho que pode ser do seu celular, pode ser um desses timers que você encontra em perfumarias, em lojas de cosméticos, mas a verdade é que você tem que ser preciso nesse tempo. Preciso. Inclusive nos segundos. Você não pode deixar passar 1 minuto do tempo de lavar uma coloração, você não pode deixar de passar do tempo, pelo amor de Deus. Qual que é o tempo de pausa? Você vai ver no fabricante, você tem um tempo mínimo e um tempo máximo, e você vai ter que ficar dentro dessa margem que o fabricante te dá. Afinal, foi ele que fabricou, ele que sabe o tempo que demora para essa coloração reagir e revelar o pigmento que ela precisa revelar, fazer o trabalho dela ali. Então, muita atenção no tempo de pausa. Isso pode ser um divisor de águas de um trabalho excelente para um trabalho mediano, quiçá um trabalho ruim, né? O quarto problema aqui é um problema de aplicação, que seria uma aplicação ineficaz. Às vezes você faz tudo certo, você cria a fórmula corretíssima, perfeita, você faz o detox quelante, tira os resíduos de petróleo, o tempo de pausa está perfeito, mas a sua aplicação, a sua técnica de aplicação de coloração é ineficaz, não leva em consideração as diferentes espessuras do fio ao redor da cabeça, não leva em consideração o calor, né, a temperatura do couro cabeludo nos diferentes pontos do couro cabeludo, não leva em consideração uma porção de coisas que faz com que a sua aplicação de coloração se torne ineficaz. Então, você precisa prestar atenção nisso. Muita gente acha que simplesmente aplicar coloração é simplesmente ir lá e passar a coloração, a tinta na cabeça, e a verdade é que não é. Você precisa entender o porquê que você faz do jeito que você faz e melhorar o jeito que você faz. E uma dica muito importante aqui, se você começa a sua coloração pela frente, porque você tem medo de não pegar nos brancos ou porque você tem medo de não pegar na frente, a verdade é que você está fazendo errado, tá? Entre várias coisas que uma aplicação eficaz precisa ter, uma delas, talvez a mais básica delas, é que a gente sempre precisa começar
por trás, pela nuca e terminar na franja. Então, se você começa pela franja, você está, sim, fazendo uma aplicação ineficaz. E essa aplicação ineficaz ou eficaz, ela tem toda uma base científica, ela é uma técnica que eu descobri o início dela lá em Londres, lá na Inglaterra, trouxe para cá e continuei o desenvolvimento dela e consegui criar uma aplicação científica de coloração em que a gente não tem mais problema com tiara escura, não tem mais problema com pontos que não pegam direito. Por quê? Porque usa a ciência como base. Então, a aplicação ineficaz pode ser uma grande vilã para você. E, por último, mas não menos importante, saúde capilar. Se o cabelo está com uma saúde prejudicada, se o cabelo está muito poroso, se o cabelo está quebrando, se o cabelo está muito ressecado, isso pode influenciar diretamente no seu resultado do trabalho de cor. Por quê? Porque quando o cabelo está em condições ideais, quando ele está saudável, ele reage melhor, ele reage do jeito que ele tem que reagir. Quando o cabelo está com uma saúde capilar ruim, quando ele está danificado, etc., ele reage diferente. Ou ele demora mais para reagir, ou ele reage rápido demais. E você já deve ter enfrentado alguma dessas situações, por exemplo, de você colocar coloração e o cabelo já chumbar, ou já ficar muito escuro, ou, enfim, ele não reagir do jeito que deveria. E aí, como que a gente faz para evitar isso aqui? A gente tem que sempre tratar do cabelo da nossa cliente e dizer isso constantemente para ela, fazer com que ela use bons produtos, fazer detox quelante periodicamente e sempre usar produtos adequados. Mais importante do que usar produtos bons é usar produtos adequados. Eu posso, por exemplo, ter uma recuperação de saúde capilar muito melhor com um produto extremamente barato, que não tenha tanta tecnologia, que seja barato, mas indicando o que aquele cabelo realmente precisa, do que, por exemplo, uma outra pessoa que não faz a indicação adequada e que usa o produto mais caro do mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando o cabelo precisa de reconstrução e você coloca nutrição, você pode pôr a melhor nutrição do mundo, que não vai adiantar, não é isso que o cabelo precisa. Ao passo que se você põe uma reconstrução super barata, ele vai funcionar muito melhor do que a melhor nutrição do mundo num cabelo que não precisa de nutrição. Né? É a mesma coisa que você montar uma hamburgueria num bairro que é de veganos. Você vai estar vendendo a coisa errada para as pessoas erradas. É a mesma coisa, se você põe um negócio que o cabelo não precisa e não põe o que ele precisa, você pode estar usando o melhor do mundo, pode ser o melhor hambúrguer do mundo, esse cabelo, se ele estiver num ponto em que ele não precisa daquilo, ele não vai adiantar praticamente nada. Tá? E isso também é um dos pré-requisitos que eu falo que o cronograma capilar ele é perigoso e ele não funciona direito, ele não funciona tão bem quanto uma UTI do cabelo, quanto um acompanhamento de saúde capilar por um profissional, porque esse negócio de cronograma capilar foi criado por amadores. Se você é um profissional ou quer ser um colorista mais profissional, você precisa começar a pensar em saúde capilar e parar de pensar em simplificações, lembra que eu falei? Então vamos lá. E olha só, se tudo isso não é novidade para você, se você já sabe de tudo isso ou já sabe da maioria dessas coisas, o que eu quero falar com você agora é sobre uma dica avançada, tá? E essa dica avançada funciona da seguinte maneira. E essa dica avançada tem a ver com a proporção de mistura. Essa proporção de mistura é baseada, como você deve imaginar, se você me acompanha há algum tempo, é com certeza baseada num conceito científico que eu vou passar para você. O conceito dessa dica avançada é o conceito da proporção áurea, que é uma proporção, é uma constante matemática encontrada na natureza que pode-se dizer que é a explicação, a descoberta da matemática da beleza. Todo elemento natural que respeita, que está em proporção áurea, ele é considerado belo. Considerado por quem, Felipe? Considerado pelo seu cérebro, pelo meu cérebro, por qualquer cérebro humano. O cérebro interpreta
qualquer imagem que esteja em proporção áurea, qualquer coisa que esteja em proporção áurea como algo belo. E a proporção áurea funciona também em interações químicas. Quando você faz uma proporção de mistura em proporção áurea, tende a funcionar muito melhor, você consegue um equilíbrio de cores muito melhor, você consegue um resultado mais bonito. E aqui eu vou te passar uma das principais proporções de mistura áurea para você poder usar aí e testar e ver como isso realmente funciona. Olha só, quando a gente vai criar, né, a nossa fórmula de cor, vou voltar aqui nos 3 passos para eu te mostrar. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo... Vamos pegar o exemplo do cinza mais cinza. Do cinza mais cinza não, do azul mais cinza aqui, tá? Então a gente vai para o 9, azul mais cinza. Olha só. A gente vai pegar aqui, ó, qual que é a matiz principal? Vamos por aqui, que é o 9, né? O tom é o 9. Qual que é a matiz principal? A matiz principal vai ser azul. A matiz secundária, olha só, o que é isso aqui? É a matiz que vai neutralizar. A matiz secundária é a matiz que vai matizar. Neutralizar, né, o nosso fundo de clareamento. E aqui a matiz secundária vai matizar, que é o cinza. E o oxidante, que no caso, né, que é o que vai definir o clareamento que a gente vai ter. Lá no nosso estudo de caso a gente usou de 30 volumes e aqui não importa muito, o que eu quero te mostrar é a proporção. E a proporção vai ser a seguinte: a matiz principal você vai usar 25 gramas, a matiz secundária você vai usar 15 gramas e o oxidante você vai usar 50 gramas. Desse jeito você tem uma fórmula de cor em proporção áurea. Se você somar aqui 25 mais 15, você vai ter 40 gramas e aqui 50 gramas de oxidante. Muitos vão me perguntar, e a maioria das marcas de coloração usam a proporção de 1 para 1, e a pessoa vai me perguntar: Felipe, mas como a marca de coloração fala para usar tantos gramas, isso vai dar errado, e etc. E a verdade é a seguinte: a verdade é que a marca de coloração, ela criou tudo que ela criou também, baseado numa coisa química, sim, tem embasamento? Tem, só que ela não conhece. Eles não conhecem essa questão, ou se não conhecem, não quiseram usar de alguma maneira a questão da proporção áurea. E quando você coloca um pouquinho mais de oxidante, primeiro que você tem um sprint de reação melhor ali, porque você tem um pouquinho mais de quantidade. Segundo, que você consegue deixar mais natural essas colorações, porque ela vai estar um pouquinho levemente mais diluído e você vai conseguir um resultado mais próximo do natural. E a verdade é que fala assim, mas o pessoal, teve até uma aluna minha que falou de algum assunto que eu não me lembro bem, mas ela falou: eu falei com o técnico da vela e ele disse que o que você disse não é indicado fazer. E a verdade é a seguinte: se você é uma pessoa que mexe em alguma coisa da sua casa, que mexe em alguma coisa, que já mexeu em alguma coisa que vai pilha, por exemplo, e que tem um parafuso, que você tem que abrir esse parafuso para poder acessar a pilha, ou algum tipo de aparelhinho, algum tipo de utensílio que tenha um parafusinho lá, talvez até chuveiro, se você vai trocar a resistência de um chuveiro, você sempre tem um parafusinho lá. E a verdade é que muita gente não tem a chave certa para esse tipo de parafuso. E quando você não tem a chave certa para desapertar um parafuso, você usa uma faca. Você usa uma faca. Eu até deixei desenhadinho aqui a faquinha e o parafusinho. Eu não sou bom desenhista, o meu negócio é cabelo, não é desenho, mas vamos lá. E aí o que acontece? Se você chegar na Tramontina e falar: Tramontina, eu uso a faca para desapertar e apertar parafuso, a Tramontina vai dizer: olha, a gente fez faca para cortar alimentos e não para desparafusar e parafusar, né? Então, você pode usar algo que não foi criado para aquilo, como uma faca foi criado para cortar alimentos e não para parafusar coisas, mas ela pode ser usada, às vezes até, quiçá, melhor do que muitas chaves de fenda conseguiriam fazer. Então, a verdade é que, quando você começa a criar, a modificar o status quo, a modificar o simplificado, a modificar
as coisas que todo mundo faz, claro que sempre com embasamento científico, você começa a se tornar, além de profissional, um artista. E é isso que define o artista. Ele é o cara que exacerba, é o cara que transcende as regras. Ele sabe tanto das regras, ele sabe tanto da parte científica, da parte de embasamento, do fundamento daquilo, que ele começa a criar em cima daquilo. E aqui é uma parte de criação que eu estou passando para você. Sim, isso é uma simplificação, mas é uma simplificação de algo que ainda vamos explorar. Você ainda vai ter a chance de ver muito sobre proporção áurea e como fazer todas essas proporções. Por enquanto, você pode usar essa questão simplificada, porque de conceitos complexos hoje, acredito que já está bom. É isso. Eu espero que você use essa proporção e fala aqui para mim, escreve aqui um comentário dizendo o que é que você achou. Se você gostou, se você não gostou, se deu certo, se não deu certo. E aí depois você me fala e eu posso te ajudar com o que quer que seja que você precise de ajuda. É isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido de grande valor para você tudo isso que eu disse. Peço que você, se você ainda não me segue, peço que você me siga no YouTube, que você me siga no Facebook, ative as notificações para você receber novas aulas como essa, para você estar sempre evoluindo em busca da sua profissionalização real, em busca de se tornar um verdadeiro ou uma verdadeira artista em cabelos. Até a próxima, um grande abraço e sucesso sempre!